Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula aqui do curso intensivo do CPSEX, ok? Galera, vamos lá então continuar estudando mecânica, nossa última aula de mecânica, pessoal. Na aula que vem a gente começa a estudar elétrica, tudo bem? Então, nossa última aula de mecânica, pessoal, nós vamos estudar o primeiro tipo de movimento que é bidimensional. Como assim, professor, um movimento que é bidimensional? Sim, galera, esse vai ser um movimento que vai ser dividido em duas direções, a direção Y e a direção X, ok? Então eu vou ter um tipo de movimento acontecendo em uma direção e um tipo de movimento acontecendo em outra direção. Vocês vão perceber que bem pouco do que eu vou falar aqui vai ser conteúdo novo. O que a gente vai fazer de verdade, pessoal, é pegar dois tipos de movimento que nós já estudamos, que eu já vou adiantar que nesse caso vai ser o movimento retilíneo uniforme, MRU, e o queda livre, tá bom? Então a gente vai juntar esses dois, vai ser um em cada direção, e a gente vai começar a trabalhar então um movimento que é bidimensional em duas etapas unidimensionais. Tudo bem, pessoal? Essa é uma pequena introdução da aula de hoje. Vamos começar então. Então imagina só, lançamento horizontal, pessoal, como eu disse para vocês, é o primeiro movimento bidimensional, ok? E ele começa assim, ó. Imagina que você está a uma certa altura, imagina que você quer um prédio, tá bom? E tem um corpinho aqui que foi lançado, uma mesa, por exemplo, ou um prédio. E esse corpinho foi lançado aqui para a direita com uma certa velocidade. Esse vetor em amarelo aqui representa a velocidade inicial desse corpinho. Né? A gente sabe que quando esse corpinho sair, perder o contato com a mesa, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai estar a hora aqui, depois ele vai estar caindo aqui, depois ele vai estar caindo aqui e finalmente vai chegar no solo, não é verdade? Então ele vai fazer esse movimento, que na verdade é um movimento que é um arco de parábola, ok? Então na hora da queda, ele faz um arco de parábola, tá bem? Então eu vou colocar aqui a trajetória dele, ó. Essa daqui é a trajetória do corpinho durante a queda do lançamento horizontal, beleza? Tá bom, pessoal, beleza. Vamos desenhar então agora em cada pontinho dessa trajetória qual é o vetor velocidade. E qual é a característica do vetor velocidade? Ele sempre é tangente à trajetória, tá bom? Então vamos lá. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. A velocidade linear, no caso, né, pessoal? A velocidade linear. Tudo bem? Beleza, galera. Tranquilo, tranquilo. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui o vetor velocidade nesse ponto, ó, tangente à trajetória. Olha aqui o vetor velocidade aqui, também tangente à trajetória. Olha o outro velocidade aqui, galera, ó, também tangente à trajetória. Tudo bem, pessoal? Se eu quisesse, dava para desenhar mais um vetor velocidade aqui ainda, tá bom? Mas é que eu não quis aqui por falta de espaço mesmo, mas também tem um vetor aqui que é tangente à trajetória quando ele chega aqui no solo, beleza? Ele não chega no solo sem velocidade. Acontece, galera, que trabalhar um movimento que tem o vetor velocidade assim mudando de direção, certo? Que não seja um movimento circular uniforme, é um pouco complicado, certo? Então o que a gente vai fazer? Em vez de trabalhar com essa velocidade amarela inclinada, eu vou começar a falar para vocês, ó, que eu tenho o V1, V2 e o V3, só para vocês entenderem que essa velocidade vai variando ao longo do caminho, tá bom? Ela não se mantém constante. O vetor amarelo muda tanto de direção quanto muda de módulo também. Então ele aumenta de tamanho e muda de direção. Então é um vetor realmente que varia, ok? Só que eu posso pegar esses vetores que são inclinados e fazer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um vetor assim, esse vetor vermelho aqui na esquerda, que é um vetor inclinado. Para mim trabalhar o movimento bidimensional em dois movimentos que são unidimensionais, um em cada direção, eu posso decompor esse vetor. Então vai ter uma componente que é a componente x, certo? E a componente que vai ser a componente y, ok? Então vamos fazer isso, ó. Eu posso pegar um vetor que está inclinado, fazer a componente x e a componente y. E agora trabalhar separadamente. Vamos fazer isso, ó. Se eu pegar ali, ó, componente x daquele vetor ali, do vetor v1, componente y, componente x do vetor v2, componente y, componente x do vetor v3, componente y. Beleza. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque agora, galera, a gente sabe que no eixo X, vamos entender, ó. No eixo X, pessoal, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Lembra quais são as características? Movimento retilíneo uniforme, eu tenho velocidade constante, não tenho aceleração, certo? A velocidade não muda, lembra disso? Então, ó, no eixo X eu tenho um movimento retilíneo uniforme, ok? Então, essas setas em azul aí são o movimento retilíneo uniforme. E as setas em preto, que é o eixo Y?
O eixo Y eu vou ter uma queda livre, ok? Então, ó, no eixo X eu tenho velocidade constante. Perceba, ó, se aqui vale V0, então aqui também vale V0, aqui vale V0, aqui vale V0. A componente X não muda, a componente X da velocidade é a mesma que ele tinha lá no início, na mesma com que ele foi lançado. Então se ele falar assim, ó, um corpo é lançado horizontalmente com 10 metros por segundo, qual é a velocidade do eixo X em qualquer ponto da trajetória? Vale também a mesma velocidade do início, tudo bem? Beleza, galera? Entenderam? Então, ó, se ele falar, lançou com 3 metros por segundo, em qualquer ponto, 3 metros por segundo é a componente X da velocidade. Tudo bem? Por quê? Porque é um MRU, então a velocidade não muda. Beleza? Tranquilo. E agora no eixo Y? No eixo Y é uma queda livre. Você fala assim, professor, mas queda livre você falou que tem que ter velocidade inicial igual a zero. Eu lembro da sua aula de queda livre. Você falou que tem que ter velocidade inicial igual a zero. Realmente, pessoal, ó, a velocidade inicial Y, perceba que lá no começo não tem a setinha preta apontando para baixo. Não tem componente Y da velocidade. Porque a velocidade inicial Y, certo? Ela vale zero. Ou seja, é bem uma queda livre mesmo, né? Depois vai ter a aceleração da gravidade empurrando ela para baixo. E aí, tudo certo. Beleza, galera? Então, entendido que você pode pegar um movimento que é bidimensional, que é na diagonal, e decompor ele em dois movimentos que são um no eixo X e outro no eixo Y, entendendo que no eixo X é um MRU e no eixo Y é uma queda livre, você já pode identificar outras duas grandezas. A primeira é a altura de lançamento, ó. Esse H é chamado altura de lançamento, e também tem a distância horizontal, né? Essa distância aqui de baixo, que ele percorre aqui embaixo, certo? Como a gente chama essa distância horizontal que a bolinha chega? A gente chama de alcance, ok? Então a distância que ela chega do ponto de lançamento horizontal é chamada de alcance, e a altura na qual ele foi lançado é a altura de lançamento. E como a gente pode apelar agora para as formas de queda livre e as formas de MRU, é muito fácil calcular isso, né? Por quê? Para mim calcular o alcance, galera, o alcance nada mais é do que o ΔS do MRU, não é verdade? Pensa no MRU, pensa lá nas fórmulas do MRU. Lá, esse alcance é o ΔS lá do MRU. Como a gente calculava ΔS lá? Para calcular ΔS no MRU, a gente fazia velocidade vezes tempo, lembra disso? Velocidade vezes tempo. Lembra da forma de velocidade média? Se você passar o tempo multiplicando, velocidade se passar o ΔT multiplicando, o ΔS é velocidade vezes tempo, tá bom? Então, já que é velocidade vezes tempo, ó, eu sei que o alcance vai ser V0 vezes T, tá bom? Então, ó, essa primeira forma deriva de uma característica do MRU. Perceba que o alcance é um deslocamento na horizontal, então é lógico que eu vou usar a velocidade da horizontal. Qual que é a velocidade da horizontal aí pelo desenho? É a velocidade é o V0, né, galera? É a velocidade inicial, tudo bem? Beleza? Que é constante, lembra disso porque é um MRU. Beleza, além disso eu posso calcular a altura, só que a altura é uma distância que é na vertical. Se é uma distância que é na vertical, eu uso o movimento da vertical, que é uma queda livre. Como a gente calculava a altura na queda livre, galera? A gente calculava fazendo o meio de gt quadrado, lembra disso? Na queda livre, a altura, certo, é meio de gt quadrado, onde esse t é o tempo de queda, tá bom? Onde esse t é o tempo de queda, tá bom? Então percebam uma coisa interessante, galera. O tempo de queda não depende da velocidade de lançamento. Olha que interessante. O alcance depende da velocidade de lançamento, mas o tempo de queda, perceba que na hora que eu vou calcular o tempo, aqui nessa fórmula aqui, ó, o tempo de queda não depende da velocidade inicial. Ele depende apenas da gravidade, que é constante, e da altura, que também vai ser constante. Então, se você pegar dois corpos da mesma altura, lançar um com 1 metro por segundo e o outro com 1000 metros por segundo, os dois vão chegar no solo no mesmo tempo, então, entendeu? Ó, eu vou pegar duas bolinhas, vou jogar as duas ao mesmo tempo, e aí uma vai sair com 1 metro por segundo e a outra com 1000 metros por segundo. As duas chegam no solo no mesmo tempo. Qual que é a diferença? A que saiu com maior velocidade vai percorrer um maior alcance, tá bom? Beleza? Então vai chegar mais longe aí. Beleza, galera, tranquilo, deu para entender? Agora que interessante, essas duas fórmulas, elas independem do eixo X e do eixo Y, tá bom? Mas essa daqui, ó, é somente na vertical. Por que somente na vertical, galera? Porque, na verdade, essa daqui também é somente na vertical, né, galera? Porque você não vai calcular a altura também na horizontal, não é verdade? Por que somente na vertical? Porque somente na vertical é que eu tenho um movimento de queda livre, tá bom? Então, ó, para mim calcular, por exemplo, o VY, eu posso só fazer G vezes T. Essa forma, na verdade, galera, nada mais é do que o V voat
com o V0 valendo 0, tá bom? Essa fórmula que eu passei para vocês aqui agora é o VVOAT com o V0 valendo 0. Ó, o V0Y vale 0, então vai ficar G, que é a aceleração, vezes o tempo, que é o tempo de voo, tá bom? Ou o tempo que você quer calcular a velocidade Y. Imagina, eu quero quanto que vale a velocidade do corpo quando ele tá 2 segundos de queda. Aí você coloca 2 no lugar do T, multiplica por 10 a gravidade e vai descobrir que a velocidade é 20 metros por segundo. Tá bom, galera? Beleza? Isso tudo é forma que a gente já viu, forma de queda livre. Aí, ó, e se eu quiser calcular a velocidade através da altura, é só fazer, isso aqui que eu passei agora é o Torricelli. É o Torricelli, né, com o V0 valendo 0, V0Y valendo 0. Então, VY ao quadrado é 2GH, tá bom? Então, se você quiser calcular só o VY, ok? Aí você pode usar essa fórmula aí também, utilizando a altura. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender a ideia de lançamento horizontal? Então, ó, imagina que, por exemplo, a gente pergunte a velocidade nesse instante aqui, ó. Nesse instante aqui, qual que é o seu papel? Calcular qual que é a velocidade V0, calcular qual que é essa velocidade aqui fazendo essa fórmula ou essa fórmula, calcular quanto que vale esse preto aqui que é o VY. Depois que você tem o VY e você tem o V0, basta fazer um Pitágoras, né? Porque percebe que o amarelo aqui é a diagonal do triângulo retângulo. Então você faz um Pitágoras, V0 quadrado mais VY ao quadrado é igual a V2 ao quadrado. Aí você descobre quanto vale V2. Tá bom, galera? Beleza? Perceberam como é só decompor um movimento na horizontal e na vertical que fica tudo simples? É só fazer 2 continhas e acabou, né, pessoal? Aí, galera, eu trouxe novamente um reforço para vocês, ó. Essa imagem aí, ó, perceba, tem o V0, aí ele decompõe aqui, ó, em VY1 e V0. Perceba que na horizontal não muda, ó, V0, 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 V0. Por quê? Porque na horizontal eu tenho o MRU, velocidade constante. E perceba que o VY, inicialmente ele vale 0, aqui ele já vale VY1, VY2, VY3, por quê? Porque é um corpo em queda livre, ok? Então a velocidade vai aumentando com o decorrer do tempo. E aí esse vermelho é a diagonal do triângulo, né, galera? Então é só fazer Pitágoras. Se você tem o azul e o verde, faz um Pitágoras para achar o vermelho. Beleza? Perceba como a velocidade é sempre tangente à trajetória, ó. Sempre tangente à trajetória. E não se esqueçam, na horizontal eu tenho MRU e na vertical eu tenho queda livre, ok? Beleza, galera? Vamos então para os exercícios? Ó, vamos lá, ó. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, ó, ele te deu o alcance horizontal e te deu a altura, certo? E te deu a altura. O primeiro passo, galera, é sempre calcular o tempo. Então, se você olha para essa fórmula aqui, ó, e isola o tempo, você passa o 2 multiplicando e o g dividindo e o 2 e o quadrado como raiz, né? Aí você pode chegar que o tempo, na verdade, é a raiz de 2h sobre g, tá bom? Então, mas essa fórmula aqui, galera, deriva dessa fórmula aqui, ó. É só você isolar o tempo, tá bom? É a mesma coisa. Beleza, galera? Então você calculou o tempo fazendo raiz de 2h sobre g, só substituir agora, né? Vai ficar 250 por 10, raiz de 25 vai dar 5 segundos. Então ele demora 5 segundos para cair, tá bom? Então o tempo de queda dele é 5 segundos. Agora que você tem o tempo de queda, basta que você use a fórmula do alcance, né, galera? O alcance. Ou então ele usou aqui, ó, já a fórmula direto do MRU. Usou o sorvete do MRU, né? Dá na mesma, tá bom, galera? O ΔS aqui tá no lugar do alcance. Aí o ΔS vale 10, o tempo vale 5 e o V vai valer, por fim, 2 metros por segundo. Tá bom? Então você descobre o tempo usando a equação da altura e joga na forma do alcance para descobrir a velocidade inicial. Tranquilo, galera? Sem problema nenhum, né? Sem dor de cabeça. Vamos lá, galera. Um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal do objeto. Então, peraí, ó. Ele falou que lançou o objeto com uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, ó, aquele V0 lá de lançamento é 15 metros por segundo, tá bom? Ele quer o alcance horizontal e ele te deu a altura. Então, de novo, vamos calcular primeiro o tempo fazendo raiz de 2h sobre g. Calculou o tempo, deu 8 segundos e aí joga na forma do alcance. Só que o alcance ele colocou aqui como sorvete, tá bom? ΔS no lugar do A. Aí, ó, o alcance, galera, vai ser 15 vezes 8, tá bom? 15 vezes, porque 8 é o tempo de queda, né? Calculamos aqui. O tempo de queda, calculamos aqui, e aí 15 vai ser a velocidade, acabou, né, galera? Você faz 15 vezes 8, 120 metros por segundo. Esse aqui é o gabarito do segundo exercício.
Tudo bem, galera? Beleza? Perceberam que é só você usar as duas formas que geralmente dá para resolver todos os exercícios? Ó, galera, vamos lá, ó. Olha que interessante. Aqui é o seguinte, ó. No experimento são utilizadas duas bolas de bilhar idênticas. Um lançador de bolas horizontal em um ambiente com ar muito rarefeito, de maneira que os corpos em movimento se apresentam resistência do ar desprezível. Então não preciso considerar a resistência do ar, ok? Por meio de sensores e fotografia estroboscópica, galera, fotografia estroboscópica é uma fotografia que fica tirando foto a cada um tempo fixo, por exemplo, de 1 em 1 segundo ou de 2 em 2 segundos e tira uma foto. Isso que é estroboscópica, tá bom? O experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das duas bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura inicial, ficando a bola B sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante em que a bola B é lançada horizontalmente com velocidade v. Tá bom. Galera, é o seguinte, ó. Então o A vai ser abandonado. A ideia é a seguinte, eu vou pegar esses dois corpos e no mesmo instante que eu jogar o A para baixo, eu vou jogar o B no lançamento horizontal. Então o A vai ser uma queda livre, certo? Ou seja, vai ser um MRUV na vertical, né? Como eu disse na aula de queda livre é um MRUV na vertical. E o B vai ser um lançamento horizontal, que vai ser uma composição de uma queda livre junto com o MRU. Tá bom? Então, assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que, vamos lá, a bola A tem o tempo de queda menor que o da bola B. Galera, não, né? A mesma forma que eu vou utilizar para calcular o tempo de queda da bola A vai ser o da bola B. Perceba que a altura delas é igual, ok? Então, se eu for usar essa fórmula aqui, ó, para calcular o tempo, ó, olha que interessante essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui eu calculo o tempo de queda. A gravidade é igual para as duas e a altura é igual para as duas. Então, o tempo de queda é igual para as duas. Beleza? O tempo de queda vai ser igual para as duas. Então, não tem como uma bola cair antes da outra. Por mais que uma seja um lançamento, a outra seja uma queda livre. Se a altura é igual e a gravidade é igual, o tempo é o mesmo. Certo? Sendo que elas têm velocidade inicial igual a zero, né? A velocidade inicial da B no eixo Y e da A no eixo Y é tudo zero. Beleza? Por isso que eu posso usar aquela fórmula. A bola A tem o tempo de queda, não, o tempo de queda não é maior nem menor, é igual. Os tempos de queda das bolas são iguais e a bola B descreve um movimento uniforme. Não, galera, a bola B não descreve um movimento uniforme, tá bom? A bola B, ela descreve um movimento uniforme em composição com uma queda livre, ok? Na verdade, ela faz um movimento que é parabólico. As duas componentes da velocidade B são descritas por um movimento uniformemente variado. Não são as duas componentes da velocidade. Como eu disse para vocês, ó, em uma componente eu tenho um MRU e na outra eu tenho um MRUV, que é uma queda livre, certo? Beleza. E os tempos de queda das bolas são iguais, e é verdade, é igual, porque depende apenas da altura e da gravidade, né, pela fórmula, e descreve um movimento uniformemente variado. A bola A descreve um movimento uniformemente variado. Perfeito, galera. Realmente a bola A vai percorrer um movimento, um MRUV, que é uma queda livre, né? Queda livre nada mais é do que um MRUV na vertical. Tá bom? Beleza? Então, letra E é a resposta correta. Mais uma, galera. Determine o alcance horizontal em metros de um objeto que foi lançado horizontalmente a uma certa altura, com velocidade de 10 metros por segundo, sabendo que o tempo de queda foi de 2,5 segundos. Galera, aí é tranquilo, né? Ele já te deu a velocidade inicial e te deu o tempo de queda. Você sabe que o alcance é só você fazer o tempo vezes a velocidade. 10 vezes 2,5 vai dar 25 metros. Esse aqui é o alcance horizontal. Beleza? Letra C é a resposta. Galera, é isso então. Espero que tenha ficado claro o lançamento horizontal. Entendam que é um movimento bidimensional, mas entendam mais ainda que você pode decompor ele no eixo X e no eixo Y. E no eixo Y eu vou ter uma queda livre e no eixo X eu vou ter um MRUV. Um MRU, um movimento com velocidade constante. Beleza, galera? Tranquilo? É isso então. Obrigado pela atenção, pessoal.